Oi, gente, mais um dia de Congresso Brasileiro aqui, né, em Belo Horizonte. Mais uma gravação de podcast do Reumatotera Quiz. E o tema hoje é super diferente, vai ser muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a gente vai falar um pouquinho sobre as principais dúvidas jurídicas na nossa realidade médica e o que a gente pode fazer para tentar entender um pouquinho quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, como que a gente deve agir. Para esse bate-papo, eu tenho a honra de apresentar, né, o Dr. Felipe Didier, que é um amigo pessoal, um reumatologista maravilhoso, mas que também é pai, marido, guitarrista, auxiliar de jurista e é um parceiro de longa data do Reumatotera Quiz. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, gente. É um prazer imenso estar aqui com a amiga Marcela, colega de profissão, e com meu primo, que é advogado, especialista em direito médico, que vai trazer a solução e as respostas para algumas dúvidas que a gente tem no dia a dia. O médico sabe muito pouco sobre questões jurídicas relativas à prática do dia a dia, ao consultório, e nada como bate-papo comecei para tirar algumas dúvidas da gente. E agora eu queria apresentar oficialmente o Rafael Ferraz, que é advogado, né, graduado em Direito, especialista em Direito Médico e da Saúde e que atua também como assessoria jurídica. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer já de início a oportunidade. Já é uma alegria muito grande estar com duas pessoas que eu gosto muito e admiro, dois profissionais que eu admiro muito. E também poder fazer parte desse projeto tão bacana que é o Tera Quiz e o Reumatotera Quiz, né? Perfeito. Agradeço. Demais. Obrigada. Bem, vou começar com uma pergunta que talvez seja uma das questões que a gente mais vê frequentemente no dia a dia. Na reumatologia existe uma doença chamada fibromialgia, que nada mais é do que uma condição onde o paciente manifesta uma dor crônica, difusa, com cansaço, uma fadiga, porém, na imensa maioria das vezes, não são encontradas alterações nos exames que ajudem a confirmar a patologia ou que mostre que aquele indivíduo está de fato doente. Isso gera margem para muitas interpretações, preconceito e dificuldades do ponto de vista do paciente. Do ponto de vista jurídico, como que o advogado vê a situação onde o paciente com fibromialgia solicita um relatório médico pedindo para se enquadrar na condição de PCD? Houve uma lei recente, imagino que você deva falar sobre isso. Sim, sim. E esse paciente, ele é de fato enquadrado como PCD? O que o paciente precisa apresentar para poder comprovar que ele de fato é PCD? E a quem cabe a responsabilidade de determinar se esse paciente é ou não categorizado como PCD? Certo. Eu acho que aqui a gente tem que entender um pouco por que chegou a esse ponto. Tem vários estados do Brasil que têm leis, inclusive Minas é um deles, que tem uma lei que equipara o paciente com fibromialgia à pessoa com deficiência, certo? A pessoa com deficiência, e aí a gente não quer entrar no mérito se é devido ou não e tal, é lei já. A pessoa com deficiência, ela tem alguns benefícios, certo? Em alguns estados ela tem isenção de imposto, em alguns municípios ela paga meia entrada em cinema, ela tem passe livre de transporte público e enfim, né? Para ela conseguir que ela seja enquadrada como pessoa com deficiência, ela precisa de um diagnóstico e passar por uma perícia, né? Então, o que vai acontecer, né? Não é o reumatologista por si só, o assistente, que vai dizer que ela é uma pessoa com deficiência. E essa é uma dúvida clara, né? Porque às vezes a gente não sabe nem como se comportar quando chega esse pedido do paciente pra gente. Sim. Eventualmente, até pacientes que não são nossos marcam consulta e na primeira consulta eles já pedem um laudo, né? Sim. Muitas vezes eles nos procuram com essa finalidade. Eu Entendi. vim para um relatório, um laudo médico, porque eu preciso comprovar para determinada finalidade que eu sou uma pessoa com deficiência. Certo. Então, assim,
eu entendo que essa situação, o paciente com fibromialgia, ele vai chegar até vocês e pedir um laudo diante de duas situações. Ou ele vai passar por uma perícia, certo? Num órgão, por exemplo, pessoa com fibromialgia vai pedir aposentadoria, né? Ela vai pedir Por invalidez. Ou não, um não benefício necessariamente. previdenciário, que é o Entendi. BPC-LOAS, né, que é o benefício de prestação continuado. Ela vai fazer esse pedido junto ao INSS. Então, ela vai passar por uma perícia médica com o médico perito do INSS. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o médico dela, né, o reumatologista com que ela já atende, e vai pedir um relatório dele, do reumatologista, para ajudar assim, ajudar a convencer o perito, né? Comprovar aquela condição. Comprovar. Ou ela vai pedir esse relatório para uma ação judicial, certo? Por que ela vai precisar de um relatório? E às vezes, muitas vezes, aparece a pessoa pedindo um relatório muito direcionado. Porque no processo judicial ela vai pedir que ela receba o benefício enquanto se discute, entendeu? Então, muitas vezes acontece do paciente falar: olha, eu preciso que conste isso no relatório, eu preciso que conste aquilo no relatório, entendeu? Direcionado por alguém, os meus colegas que me perdoem, os advogados que me perdoem, mas tem gente que, Sim. né, que faz a força ali porque ele tem que demonstrar para o juiz que aquela pessoa tem direito de receber, de começar a receber o benefício até que se discuta. E o médico é obrigado a colocar exatamente o que o advogado solicita? Não. Não. A resposta curta, não. Certo? O que o advogado solicita, o médico nunca é obrigado a colocar em relatório. O médico vai reproduzir no relatório o que ele tem no prontuário, certo? Prontuário é documento do paciente, correto? E o médico vai preencher o prontuário de acordo com a autonomia dele, certo? Então, cabe ao médico fazer um julgamento sobre a capacidade ou não do paciente, ou o médico só deve colocar naquele relatório o seu parecer em relação à história clínica, ao exame físico, exames de sangue que eventualmente tiverem, diagnóstico CID ou não. O médico deve julgar, tem ou não tem a capacidade, ou essa função é do perito? Não. A palavra final sobre esse caso específico, né, da reumatologia, né, o paciente fibromialgia, a palavra final é do perito. Não do assistente. Não do assistente. Então, não faz parte dos deveres do reumatologista assistente, durante a elaboração de um relatório, colocar que o paciente está incapacitado ou não. Se ele, de fato, né, no exercício da autonomia profissional dele, entender que aquele paciente não tem condições de trabalhar, ele deve colocar isso no prontuário. Sim. E, eventualmente, no relatório. Com certeza. Certo? O que eu acho que tem que ficar muito claro aqui é que no prontuário, o médico só vai colocar aquilo que ele, enquanto profissional médico, entender que, de fato, a pessoa, ele Que é constatou pertinente, que a pessoa, exato. de fato, tem. Aham. Né? Com base em evidência científica, né? Pessoa sob pena também de responsabilidade, né? Então, assim, colocar no prontuário ou no relatório exatamente o que o paciente pede, nunca. Sabe? Nunca. Principalmente se esse paciente não for um paciente seu de sempre, que você não conhecer, né? Que a gente acaba Exatamente. passando por essa situação e aí como que a gente responde isso para o paciente, assim, de uma maneira razoável? Sim, pode. É porque a gente tem as situações é o seguinte, eu entendi como a Marcela quer saber. Primeiro, é obrigação do médico fazer relatório? É direito do paciente? E outra, o paciente que tem um problema de aderência, o paciente que não faz as consultas regulares ou fica muito tempo sem fazer o acompanhamento, às vezes te procura 1 ano, 2 anos depois, olha, eu quero o meu relatório sobre aquela condição. O que é dever do médico, o que é direito do paciente, e se tem algum prazo pelo qual o médico fala, olha, tem muito tempo que eu não te vi, eu não posso fazer um relatório, não sei como é que você está. Uhum. Essa é uma questão que era polêmica, certo? Mas, recentemente, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução de julho desse ano, a resolução é 2381, certo? E ela resolve vários problemas. E assim, eu acho interessante a gente trazer essa resolução para cá,
não só para o reumatologista, mas para eventuais médicos em início de carreira que estão escutando a gente, né, ou que estão começando a especialidade, porque essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela traz a relação e as características de todos os documentos médicos, certo? Então, nessa relação vai ter o que é prontuário, o que é laudo, o que é atestado, certo? E ela resolve algumas coisas que o paciente às vezes não entende, principalmente da nomenclatura e da diferença dos documentos, porque ela vai também resolver essa questão do paciente que aparece do nada e te pede um relatório, certo? Especificamente com relação a prazo, o que a resolução do Conselho Federal de Medicina trouxe? Você é obrigado a dar relatório se o paciente vem consultando regularmente nos últimos 6 meses. 6 meses. Mais de 6 meses, você pode negar o relatório e dizer que ele precisa marcar uma nova consulta. Certo? Então, se ele me manda um e-mail, veio numa consulta no mês de abril e nós estamos em setembro, ele me pede um relatório referente a este período, né, que eu vi ele anteriormente, eu tenho que dar esse relatório para ele. Sim, abril a setembro, 5 Isso. meses. Tá ok, Tá eu regular. tenho que fornecer. Sim, tem que fornecer. Não é necessário agendar uma consulta para elaborar esse documento. Ele pode fazer uma solicitação pela secretária, por e-mail. Sim, Tá. ele pode, né? E é dever do médico fornecer o documento. É dever do médico, Tá. é dever do médico. O que é o relatório? O relatório é um esclarecimento do prontuário, certo? No prontuário você tem informações isoladas, né? Que né, já virou bordão falar isso, mas o prontuário é propriedade do paciente. Sim. Né? O médico é guardião do prontuário. Né? Então, o relatório é um dever de esclarecimento do prontuário, certo? Se dentro dessas condições, o paciente vem consultando regularmente nos últimos 6 meses, não em intervalo superior a 6 meses, ele pediu o relatório, o médico deve fornecer o relatório sem cobrar honorários. Tem Perfeito. prazo para isso? Prazo entre o pedido e o fornecimento do relatório? Não existe, não existe um prazo específico, certo? O que a gente orienta é que o prazo não seja muito longo, entendeu? E não seja um prazo, assim, fora da razoabilidade. O que é longo, Rafael? Então, não tem essa O definição. Não tem Felipe essa tá complicando definição. o Rafael aqui. Não, é porque assim... Eu tô aproveitando para tirar minhas dúvidas. Não, depois eu vou te mandar uma nota de honorário, você fica tá em casa. Mas... Não tem esse prazo. Não tem esse prazo, E certo? o médico também não pode cobrar por isso. Não. Estando dentro desse prazo. Estando dentro desse prazo de 6 6 meses, não, ele não pode cobrar. Entendi. O prazo tem que ser razoável, certo? Sob pena, assim, no meu ponto de vista, de configurar uma negativa, assim, tácita, entendeu? Assim, uma negativa que não é expressa, mas ela tá ali. Pô, o cara pediu 30 dias úteis para dar um relatório. Entendi. Entendeu? Sendo que, pô, eu consultei nos últimos 6 meses. Entendi. Certo? Superior a 6 meses, você não só não é obrigado a dar o relatório, como se essa pessoa quiser o relatório, ela vai ter que marcar uma nova consulta, certo? Sim. Se ela quiser o prontuário, obviamente você vai fornecer para ela o prontuário dela, né? Mas o relatório não. E aí surgiu uma outra questão dentro dessa resolução, que é a possibilidade do relatório especializado. O relatório especializado seria um relatório em que o médico, o reumatologista, vai fazer um certo julgamento de valor ali com relação à doença, né, do paciente. Vai juntar estudos, artigos, e ele vai chegar a uma conclusão com relação àquilo. Independente de prazo? Independente de prazo. Tá. Esse relatório especializado independe de prazo. dessa consulta de 6 meses para... Sim, Então, só que esse relatório especializado ele pode ser cobrado. entendi. Entendeu? Então você pode fazer uma triagem no consultório. Esse relatório é para fins de perícia. Entendeu? Certo. Se esse relatório for para fins de perícia, você pode facultar ao cliente um relatório especializado mediante honorários. Então, quem define seu relatório como ou especializado é o médico.
Na verdade, é o paciente. É porque vai depender do que ele vai- tá precisando, do que ele né? tá Então, por precisando. exemplo, se é um relatório geral e você vai colocar, olha, o paciente acompanha por tal motivo, faz uso de tais medicamentos, última consulta médica, em última consulta médica no mês de tal, encontrava-se assim, 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 porque você não pode atestar como ele está naquele momento, Não. né? Agora, se ele precisa de um dado mais atual, e aí o médico julga que esse intervalo de tempo, desde a última consulta até o pedido do relatório, é insuficiente para se desenvolver esse documento, aí ele vai sugerir uma nova consulta. Exato. Fica facultado a ele dar ou não esse relatório. Entendi. Entendeu? Se ele não quiser dar o relatório, consulta há 8 meses. Olha, eu só posso te fornecer esse relatório mediante uma nova consulta. Certo. Correto? Ok. Se avisa o paciente disso. Tenha clareza com o paciente. Tenha Entendi. transparência. Né? Tudo é o bom senso, né? Mas a É o bom gente sabe senso. que às vezes escapole um pouco. A Sim. gente passa por algumas situações que são difíceis, né, Felipe? Muito frequente. Aproveitando então esse gancho de situações difíceis, vamos trazer alguns pontos polêmicos aqui. Conta pra gente, o Rafael, a questão do retorno. Como é que funciona isso? Toda consulta paga tem direito a um retorno? E a consulta de plano? Qual que é o intervalo entre a consulta e o retorno? Como que a gente deve lidar com isso? Brasileiro tem mania de achar que retorno é acessório de consulta. Exato. Né? Paga uma consulta, faz um retorno. Faça um Paga uma retorno. consulta, faz um Como retorno. se fosse um direito de Como se paciente. fosse um direito Para do cada paciente. consulta gerasse um direito de um retorno Sim. num prazo estipulado aí. Acho que a média que a gente escuta falar é 30 dias. Eu não 30 sei nem se isso é dias, baseado em alguma coisa. Quem define se vai ter ou não retorno é o médico, certo? Uma consulta pode ser um ato finalizado, certo? Bastou-se ali aquele. Bastou. Não Aquela precisa consulta. do retorno. Não precisa de retorno. Se o paciente falar assim, doutor, mas eu tenho direito ao retorno, você vai dizer, olha, eu entendo que esse ato basta. Se você quiser marcar uma nova consulta, é uma nova consulta. Mesmo certo? que num prazo curto, uma semana depois. Uma semana depois. Tá. É um ato finalizado, e isso é prerrogativa do médico, né? Na autonomia da sua profissão, né? Da sua liberdade de trabalho. Porque o que acontece com muita frequência é o seguinte, vou até dar um exemplo para facilitar. O paciente marca uma consulta, faz uma consulta, às vezes já é o paciente que está até acompanhando com você há mais tempo, já regularmente, a cada 6 meses. Ele marca uma consulta, tá tudo bem, é só ajuste de remédio para seguir o tratamento, etc. Vou te ver daqui a 6 meses. E dali 2 semanas depois acontece alguma coisa, aparece uma febre, aparece um sintoma novo, o paciente pensa, opa, fiz uma consulta tem 2 semanas, tô no prazo de retorno. E ele marca para ver esse novo sintoma que apareceu, essa nova queixa, e exige, não, eu tô no prazo de retorno, você vai me avaliar sem cobrar. Sim. E pode fazer isso? Existe isso? Faz sentido? Na cabeça Polêmico. dele, com certeza faz sentido, né? 2 semanas. Mas, enfim, eu acho que para a reumatologia, a situação que mais vai acontecer é o paciente com acompanhamento permanente, né? Doença crônica. Doença crônica. Permanente, que eu digo assim, não que seja Prazo longo, né? prazo longo. E é facultado ao médico cobrar o acompanhamento, certo? Então, assim, é uma liberalidade. Se você quiser cobrar, você cobra. Se você não quiser cobrar, você não vai cobrar. Correto? Você tem que passar essa informação para o paciente, obviamente. Então, assim, o que eu digo com relação Deixar claro como deixa claro, funciona, tenha né? clareza. Certo? Olha, você foi diagnosticado com a doença tal, eu entendo que você tem isso, a gente vai fazer o acompanhamento e eu faço o acompanhamento assim. Você tem uma primeira consulta, eu vou estipular um prazo de retorno, se você quiser. Você vai retornar daqui 30 dias, certo? Aí, eventualmente, você pode colocar para o paciente, se esse retorno depender do tempo de agendamento. do tempo de agendamento dele, você pode colocar um prazo para ele, você pode estipular um prazo para ele fazer esse agendamento, né? Olha, você vai agendar de novo daqui 30 dias. Ou você vai passar para minha secretária ali e já vai agendar para daqui 30 dias. Certo? Isso cobrando ou não?
Isso sem cobrar. Isso sem cobrar. Sem o cobrar. retorno daquela consulta que não foi finalizada. Ou seja, atendi o Isso. paciente, precisei de uns exames. Eu estou julgando que em até 30 dias é um prazo pertinente para ele voltar num retorno sem custos. Exatamente. Mas isso é uma decisão do médico ou é um direito do paciente? Decisão do médico. Tá. Decisão do médico. Se o médico decidir que não há necessidade de retorno, o paciente não tem o direito de Ele exigir. não tem direito de exigir o Entendi. retorno, certo? Por quê? Olha, assim, a gente parte do pressuposto que essa decisão do médico, ela vai estar embasada, né, cientificamente. Então, assim, pô, aconteceu um problema. Olha, o médico falou que eu não precisava retornar, que eu não tinha direito a retorno, que eu não precisava retornar, mas eu tô com esse problema assim, assim. Você eventualmente vai poder dizer e justificar por que você achou que eu não tinha necessidade de retorno, certo? Entendi. Mas retorno não é direito. E principalmente especialmente na reumatologia, né, que você tem acompanhamento de doença crônica, o acompanhamento é facultado, ou seja, você pode dizer para o paciente que você não vai cobrar o acompanhamento. Ou você pode dizer que vai cobrar o Às acompanhamento. vezes você vai abrir mão, que Você ele pode vai abrir pegar mão. uma exceção e tá, tudo bem, vai lá, né? Tudo bem, tudo bem. Mas, assim, informe o paciente antes. Idealmente, então é bom esclarecer A isso no forma começo como do você acompanhamento. trabalha, né? A forma que você Exatamente. trabalha. Informe como você trabalha, porque ele pode não querer. Né? Ele pode optar por outro profissional, né? A liberdade dele, né? do paciente. Agora, retorno é direito do paciente, toda consulta tem que ter retorno? Não. A resposta curta é não. Certo? Idealmente, acho que é um termo de consentimento, talvez no início do acompanhamento, na primeira consulta. Sim. A partir do momento que você define que vai acompanhar o paciente, você estabelece e o paciente tem que assinar ou concordar com aquilo. Sim. Hoje em dia é muito comum o médico enviar o paciente antes do começo da consulta um formulário. Certo? Você envia? Eu envio o formulário. Eu não envio. Eu O formulário sou eu mesma. Mas o formulário, meu formulário ainda não tem essa questão de termo de consentimento ou essas regras estabelecidas, Sua mas eu vou secretária colocar. envia? Ela envia, mas com dados pré-clínicos, entendeu? Sim. Para agilizar o atendimento. Mas é uma boa colocar essas questões aí, porque isso faz diferença. E é Então, onde eu tenho a prova, a minha segurança também. Exatamente. É onde você oportuniza ao paciente saber das suas condições de trabalhar. Certo? Entendi. A maneira como você trabalha. Uhum. E Excelente. ele vai julgar se ele quer ser atendido ou não. Dessa forma. Certo? Então, assim, você pode mandar para o paciente um documento, ou você pode... hoje em dia, assim, uma pergunta mais pessoal. No consultório de vocês, qual é o índice de pacientes que fazem contato por WhatsApp? Nossa. É gigantesco, né? 90%. 90%. A mais. Eu falo que eu uso muito e-mail. Uso e-mail também. Eu conseguia, assim, educar os meus pacientes quanto a isso, mas só para vocês terem noção, a gente tá aqui no congresso meio off, né, sem trabalhar, pelo menos, eu tô sem atender desde terça, e hoje é sexta-feira, eu recebi acho que 6 ou 7 mensagens no WhatsApp, eu acho pouco. E uns 5 e-mails. Assim, 4 dias, tem gente que recebe 10 mensagens no mesmo dia, né? Sim. Mas pela conversa que eu tive com os colegas, a grande maioria trabalha com WhatsApp. E o volume de mensagem que recebe é gigante. A maioria se comunica. Às vezes é melhor dar retorno para todo mundo do que dar WhatsApp. Verdade. Porque aquilo gera uma demanda fora do horário de trabalho. Sim. Então, mas assim, por que eu perguntei tanto e-mail quanto WhatsApp? Se a pessoa ela utiliza aquele e-mail para comunicar com você, então provavelmente ela tem o hábito de olhar aquilo com uma certa frequência, né? Aquele canal, ele atinge a pessoa, certo? O que você pode fazer? Você pode fazer um textozinho, certo? Como se fosse uma apresentação e encaminhar para o paciente quando da confirmação da consulta, quando do agendamento, certo? Você oportuniza... Já com essas regras. Você oportuniza o paciente a saber como você trabalha, quais são as limitações que você impõe, atraso, falta, comunicação,
tudo isso, se você Se pré-estabelecido é é razoável. razoável e é válido, E é válido. entendeu? Aquilo ali vira regra, entendeu? As regras do jogo são aquelas ali, certo? Eventualmente, se ele descumprir uma dessas regras, você está no seu direito, na sua garantia de dizer: olha, eu vou agir assim porque eu te passei que seria assim, você Desrespeito. concordou, né? Você não se manifestou contrariamente, né? E assim, mas tenha um cuidado e troque uma ideia também com o advogado se aqueles termos estão ali corretos, porque você não pode deixar nada subentendido, Nem entendeu? ser algo abusivo. Nem ser algo abusivo, exatamente, sabe? Então façam essa triagem para evitar problemas, sabe? Perfeito. Mas o interessante vocês podem fazer criar essas regras, essas regrinhas. Por falar em regra, como que fica do ponto de vista jurídico a questão do atraso? Atraso é um problema do brasileiro. Sim. Atraso é rotina, atraso é costume do brasileiro. A gente sabe que fora daqui, né, em país desenvolvido, o atraso ele é impraticável, não existe, né? Mas aqui existe e é muito frequente. E como que fica? Existe um prazo, o médico pode recusar atender o paciente se o paciente atrasar? O paciente pode exigir o estorno da consulta, caso o médico se atrase? Como é que fica? Ou isso também faz parte dessas regras? Você também deve estabelecer isso previamente. Eu tolero um atraso de até tanto tempo. Sim. Porque outros pacientes podem ser prejudicados caso com certeza. o primeiro paciente atrase, por exemplo. É questão da gestão do consultório, né? Da gestão da agenda do médico. Então, assim, entendo que o médico pode estabelecer essas regras, inclusive uma tolerância de atraso, né? Um prazo de tempo. Prazo de tempo. Fulano, sua consulta é às 8 horas, o doutor Felipe atende até 15 minutos de atraso, mais do que 15 minutos de atraso. Vai ser remarcado. Para não prejudicar o paciente das 9 horas, por exemplo. Para não prejudicar o paciente das 9 horas. Entendi. Entendeu? Ou então, às vezes, a gente remaneja para o fim da agenda. O paciente não fez contato, a sua secretária liga, ele não chegou, não consegue falar, e ele chegou faltando 5 minutos para o fim da consulta dele. Você poderia simplesmente falar que, infelizmente, não vai dar para você ser atendido, vamos remarcar, ou então, se você tiver aquela disponibilidade, você gostaria de aguardar até o final para ser atendido? Também acho que seria uma possibilidade. Né? Essa questão, ela é muito particular, sabe? Ela depende muito de como o médico vai querer gerenciar o seu tempo. Sabe? E assim, é a liberalidade do médico. E se o paciente tiver feito o pagamento antecipado e chegar atrasado de uma maneira inviável? A consulta dura 1 hora e ele chegou 50 minutos atrasado. Certo. Você não vai nem se sentir confortável de prestar um atendimento em 10 minutos. Certo. Né? Todas essas regras, elas podem ser pré-estabelecidas. Pelo médico. Pelo médico que trabalha. Quer dizer que a lei, então, não define essas coisas. Não. Entendi. Não existe definição, assim, você não está sujeito a relação médico-paciente, hoje em dia, é uma relação de consumo, né? Então, assim, é a mesma coisa de você agendar um horário lá com o seu gerente, enfim, e se você tem investimento, sei lá, um gestor da sua carteira, entendeu? Ele tem muitos investimentos. Não, a gente sabe. Quando você, agora ele perdeu um pouco de dinheiro, né? As ações do Twitter. Tá sabe? certo. Mas eu tô com a seguinte dúvida. Tá. A minha esposa, quando ela marca a manicure dela e não vai, a manicure cobra. Porque o horário da manicure foi reservado. Sim. E se ela não avisou, a manicure perdeu aquele horário, que era o horário de trabalho dela, que ela poderia ter marcado uma outra paciente, uma outra cliente, né? E ganhado o dinheirinho dela. Sim. O médico pode fazer isso também? O paciente que marca a consulta e não comparece e não dá satisfação nenhuma,
simplesmente não vai. Aquela hora fica perdida. Sim. Você não vai colocar alguém no lugar porque muitas vezes não dá tempo, né? E o outro tinha feito um compromisso. Você pode cobrar por esse horário? A orientação que a gente dá é que, né, para você evitar qualquer tipo de problema, pré-estabeleça, certo? Coloque as regras do jogo. Coloque as regras do jogo. Aí, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Cobrar se o paciente pagou adiantado, certo? Cobrar ou reter o valor integral pode ser considerado abusivo, sabe? Entendi. O valor integral da consulta pode ser considerado abusivo. Pela lei. Sim, Tá. pela lei. O que você pode fazer? Um percentual de retenção. Mas a lei segura o médico disso? Sim, se for pré-estabelecido. Tem que ser pré-estabelecido. Ah, Mais uma vez a gente cai no termo de consentimento, nas letrinhas pequenas. olha, hoje em dia, assim, Tá tudo tudo tem muito que- se você judicializado, exatamente. né? Então, se você não se resguarda, talvez você não consiga atuar dessa forma, né? Exato. Assim, eu não vou poder Exato. cobrar se eu não expliquei que era É. assim. Quer evitar problema, devolve o dinheiro. Aham. Quer evitar qualquer tipo de problema, devolve o dinheiro. Entendeu? Se não tiver E não atende pré-estabelecido. mais esse paciente. Pô, Aí Principal, né? Você não quer evitar problema. Exatamente. Tá. Né? Faça Entendi. dá uma peneirada ali, entendeu? O médico Mas, pode assim, escolher o cliente dele. claro, assim, existem situações, né? Urgência, pronto-socorro, emergência, não tem outra pessoa para A atender. realidade do reumatologista, 99% é consultório, consulta Sim. eletiva, nem não atendemos urgência em consultório. Tudo marcado, com prazo. Não se aplica essas questões de urgência. O médico pode recusar um escolher, atendimento. pode escolher paciente. Demitir o paciente. Pode demitir paciente. Esse é importante. Demitir paciente. O médico, ele tem autonomia para atender quem ele quiser, a hora que ele quiser, onde ele quiser, né? E ele não é obrigado a atender. Agora que a gente já tirou da mesa a questão da urgência e emergência, que para o reumatologista é quase Sim. que Não é inexistente, então ele pode escolher quem ele vai atender. Ele pode deixar de atender o paciente durante você vem atendendo uma pessoa há 3 anos e por algum motivo pessoal que você não é obrigado a dizer, você não quer atender aquela pessoa mais. Você quer parar de acompanhar. Vou parar de acompanhar. Faça a comunicação. Emita um relatório, talvez, da condição de saúde dele, enfim, para ele repassar para um próximo colega. Exatamente. Essa questão da documentação que vai demitir o paciente. Ele vai, obviamente, ele vai pedir o prontuário dele e o relatório. Essa documentação, o médico deve, no fim do acompanhamento, ele deve passar para o paciente para ele poder continuar o acompanhamento Sim. com outro profissional, né? Mas ele pode demitir o paciente, certo? Ele vai avisar o paciente, preferencialmente de alguma maneira que você consiga comprovar, né? A gente sabe que nem sempre você consegue elaborar um documento e pedir a assinatura do paciente, Sim. mas assim, avise por mensagem, Você tem que avise por formalizar. e-mail, formaliza, né? Antigamente o pessoal tinha muita dificuldade de falar, não, para provar é documento. Provar é documento assinado, 2 testemunhas, registrar e enfim, né? Hoje em dia está mais flexibilizada essa regra, você pode formalizar Veja bem, se a pessoa te passa um número de WhatsApp, ou e-mail, ela tá te dando um canal para atingir ela. Sim, né? para ela receber a mensagem. Para ela receber a mensagem. Você mandou. Print de WhatsApp serviria já para documentar isso. Assim, A você demissão? diz o print ou a confirmação de que a pessoa recebeu a Não, mensagem? Um print com a mensagem, confirmando a mensagem que o paciente recebeu. Tá. Assim, aí a gente cai uma regra mais jurídica, mais de rodapé, é que, para não ter dúvida, essas mensagens de WhatsApp, para elas servirem de prova processual, elas têm que ser
redigida a termo em cartório. Mas assim, tenha o print de WhatsApp. Idealmente um e-mail seria mais seguro, mais... São mídias digitais, Tá, entendeu? entendi. Mas assim, alguma prova é melhor que prova alguma, Entendi. entendeu? Sim. Então faça a comunicação ao paciente com uma antecedência razoável, né? Também para você não deixar a pessoa na mão. Mas você pode demitir o paciente se você quiser. E essa questão de mídia, o contrário também é verdadeiro, né? A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, como ficou muito fácil esse contato com o médico, principalmente para quem está nesse mundo de consultório particular, que acaba que você estabelece uma relação ali, às vezes, mais estreita com o paciente. Tomar cuidado para que uma conversa de WhatsApp não se torne uma consulta e isso talvez se torne uma prova contra você mesmo. Sim. Né? Então, é saber estabelecer esse limite. Sim. Isso também entra naquele assunto que a gente tinha dito, que é o pré-estabelecimento das regras, né? Sim. O médico pode estabelecer que ele não responde WhatsApp, né? Ou que ele só responde WhatsApp em horário comercial. O médico não é obrigado a fornecer o WhatsApp. Não é obrigado a fornecer o WhatsApp pessoal. Isso é um problema, viu? Na vida do médico de consultório. Então, mas assim, aí tudo é a maneira como você educa o seu paciente. Sim. Né? Mais uma vez, estabelecer regra. Estabeleça regra. No começo do atendimento, para entender, olha, o meu acompanhamento, o meu serviço funciona dessa maneira. Exato. E cabe ao paciente decidir se vai optar por aquele profissional ou vai buscar um que atenda as demandas dele. Sim. A gente fala assim, é muito utópico, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aqui e fala assim, imagina que eu posso escolher paciente, né? Mas assim, você pode escolher os problemas que você vai ter. Claro. Né? Então, assim, não, eu tenho que dar WhatsApp para todo mundo, eu tenho que dar contato pessoal para todo mundo, senão eu vou perder paciente, eu não vou lotar o consultório. Aí você... Decisão do profissional. Arque com as consequências de ter que responder mensagem WhatsApp 2 horas da tarde, 3 horas da manhã, domingo, no dia do jogo do Vasco. Isso não é uma obrigação. Não. Obrigação do médico, não. Bom saber. Você pode estabelecer o contato, a maneira como ele vai fazer o contato com você. Obviamente, assim, né? A gente, mais uma vez, tirando a situação de urgência e emergência, eu acho que paciente reumatológico raramente vai ter uma situação que ele... Olha, eu preciso falar com o meu médico nesse segundo, nesse exato momento e tal. Você pode disponibilizar um número. E previamente você vai falar, olha, se você tiver alguma urgência, você vai ao pronto-socorro, porque pode ser que eu não consiga te atender naquele momento. Exato. Né? Então, assim, a minha própria mensagem automática no WhatsApp é isso. Respondo quando puder, se urgência, procurar o pronto-socorro, entendeu? Sim. Porque aí você, tá ali explicado que se eu não consigo, né, responder o tempo todo. Sim, você tá se resguardando. A lei resguarda o médico nesse sentido. Porque, assim, o que a gente vê é que o paciente hoje em dia, ele confunde. Ele acha que urgência não é pronto-socorro, pronto atendimento. Urgência é entrar em contato com o médico. Independente de horário, independente de se está de férias, fim de semana, de jogo do Vasco, como você falou. Ele quer ligar, entrar em contato e eu preciso da sua resposta urgente. E como diz a Marcela, o lugar de urgência, desde que o mundo é mundo, é hospital. Exato. Você comunica. Eu oriento para os pacientes. É urgência? Pronto, me manda uma mensagem que eu vou ver sei lá que horas, mas para eu ficar ciente e retornar, óbvio. Mas não espere o meu retorno. Vá no atendimento. Exato. A lei resguarda o médico nesse sentido, porque isso é um problema pra gente. Tem gente que não sabe e fica se sentindo aquela obrigação de retornar, responder de imediato. E somado ao avalanche de mensagens que as pessoas trocam hoje em dia, né? Aumenta isso, desde burnout, o médico estressa, depressão, e a gente vê a situação que tá virando. A gente tá falando aqui do universo de consultórios particulares, né? Consultório particular, consultas eletivas. Consultas eletivas. Então, você pode pré-estabelecer essas regras, certo? Você não é obrigado a atender a hora que você quiser, né? A hora que a pessoa quiser. E você pode impor esses limites ali. E essa ideia da Marcela de mandar uma mensagem automática no WhatsApp... Isso resguardaria. Já resguardaria. Olha só, até acalma o coração do paciente. Exato. Ela não vai me responder. Talvez ela responda, mas provavelmente não vai ser agora. Né? Aí a questão mais, não é nem acho que não é nem jurídica ali, é mais a questão de
de relação com o paciente Isso, mesmo, exato, sabe? exato. Ótimo. E aí, Rafael, a gente falou sobre demitir paciente. Certo. Atualmente a gente está vivendo um boom de tratamentos alternativos e nós, reumatologistas, né, Felipe, a gente passa Polêmico. muito por isso. Então, o que acontece? Nossos pacientes são pacientes crônicos, doenças que não têm cura, tratamentos por toda uma vida, às vezes dificuldade de conseguir o controle da doença e acaba que, de uma maneira até inocente, muitos deles acabam sendo vendidos por tratamentos alternativos, tratamentos infusionais sem comprovação científica, enfim. E esses pacientes, às vezes, eles já são nossos pacientes e nos comunicam que estão usando isso, ou eles perguntam se a gente prescreve. Se eles perguntam se a gente trata isso aí, a gente já se coloca, ó, não trabalho dessa forma, e aí a gente já demite automaticamente. Mas e se o paciente é nosso paciente, faz o segmento regular, mas no paralelo tá fazendo uso dessas coisas aí? Como que o médico deve agir assim? Porque a gente sabe que pode dar algum problema, ter algum efeito adverso. Às vezes o colega prescritor dessa terapia alternativa vai pôr a culpa no nosso tratamento. E às vezes a gente não vai se sentir confortável para manter o acompanhamento desse paciente que está fazendo um tipo de medicamento que a gente não concorda, Certo. né? Eu acho que essa é uma situação bem real, Corriqueira. né? Corriqueira, né? É a junção de um paciente fragilizado por uma condição crônica e emocionalmente fragilizado, eu tô falando, e ao mesmo tempo um contato com uma pessoa com uma lábia muito boa, que vende uma falsa promessa. Isso Sim. a gente vê todo dia. A questão ali vai ser a seguinte: você tem médicos e médicos, né? O paciente chegou para você relatando que está fazendo uso do medicamento que a tia dele toma e que sumiu a dor. Ele relatou qual é o medicamento. Sei lá, é um suplemento, é uma vitamina. Beleza. Se você achar e tiver evidência, puder embasar a sua decisão de manter aquela pessoa com aquele tratamento alternativo, tudo bem. Assim, liberalidade Bom, às sua. vezes você vai julgar que aquilo lá não vai ser um problema para ele, você vai só falar, olha, eu Sim. não prescrevo, mas é sua decisão, ou não? Não. Na verdade, assim, ó, vamos supor, a pessoa chegou lá e falou assim, olha, eu tô tomando vitamina D, certo? Não, eu entendo que você poderia tomar, assim, vitamina D, mas qual vitamina D que você tá tomando, entendeu? Assim, Quanto, né? Quanto? Então, olha, se você não quiser tirar esse medicamento do paciente, sei lá, seja por efeito placebo, né? A pessoa tá se sentindo bem e você acha que aquilo, de fato, não tem chance de fazer mal nenhum, pelo menos mande manipular, entendeu? Porque você não sabe o que ela vai comprar e aí você não tem como você dizer o que tem dentro daquilo que ela está ingerindo. Talvez, na verdade, a gente recomendar numa receita o quanto você acha que deve. Exatamente. Tentar estabelecer deixar o que estabelecido. seja mais palpável do ponto de vista científico. Sim. Agora, e se a gente vê que é uma coisa que vai fazer mal para ela? Relata, certo? Você diz deixar documentado no Deixa prontuário. documentado, coloca no prontuário, pede para a pessoa assinar, certo? Tem que ter assinatura ou posso escrever, olha, é explicado ao paciente sobre os efeitos deletérios dessa medicação, paciente ciente e concordante com o que eu falei, por exemplo. Sim. Eu recomendo sempre, nesse caso, assinatura. Porque Colher a assinatura. Hoje em dia, prontuário basicamente é digital, né, Marcela? Aí talvez a gente vai ter que imprimir o documento Faça um e pedir documento. para... Um relatóriozinho, declaro que concordo, estou ciente das informações que o médico passou, concordo e... E não quero deixar. Você vai falar assim: olha. Não me responsabilizo pelo uso. Entendi. Doutor Fulano, não recomendo, eu recomendo que você suspenda o uso desse medicamento, tudo mais. Doutor, não vou suspender, porque minha tia está tomando, melhorou. Então, beleza. Você vai assinar. Eu preciso que você assine esse documento. Por quê? Se você não falar nada, se você deixa, eventualmente você pode ser responsabilizado porque você está ratificando aquele uso, entendeu? Entendi, mas, Rafael, o que pode acontecer? A gente falar, olha, tal medicação não tem comprovação, pode te fazer mal, eu recomendo fortemente a suspensão. Exato. E o paciente, tá bom, eu vou suspender, e não suspende. Mas aí, isso
isenta o médico de responsabilidade. Sim, se você tiver uma prova, né, um meio de comprovar que você falou orientou. isso com ele. Pois é, aí é a questão do prontuário. Orientado o paciente sobre riscos, o paciente concorda em suspender o tratamento. Sim, Tá. assim, Aí não exigiria assinatura do paciente. Bastou eu escrever no prontuário que eu informei e o paciente concordou. então, mas aí a gente está naquele cenário, né? Se deu problema e o paciente vem atrás de você e diz, Comecei a fazer hemodiálise por conta desse remédio. exatamente. Eu te orientei a parar de tomar. Tá aqui no prontuário. Ele falou assim, mas eu não vi você Eu não preenchendo. lembro. Eu não lembro disso, não. Não tá na Foi minha muita receita. coisa que você falou, né? Então tenha. É uma situação delicada. Diante de situações desse potencial lesivo, Nossa, mas esse potencial é muito comum. façam, mas então documentem. Porque, assim, nessa realidade, a gente teria que assinar toda consulta, praticamente. Olha, você vai ter que assinar um documento, pegar, assinar todo o paciente. Porque isso é muito frequente. Situações parecidas com essa são muito frequentes. E, assim, pelo que eu tô entendendo, é que a lei protege muito o médico, protege muito pouco o médico diante de uma situação dessa. Fica vulnerável. Mas numa situação dessa, é porque você vai estar produzindo uma prova unilateral. Entendeu? Entendi. Juridicamente é isso que a gente tem que fazer. Não tem escapatória. A outra escapatória é gravar consulta. Que não é a realidade. Vocês querem gravar consulta? Eu quero saber se o paciente pode gravar a consulta ou não. Isso daí é uma coisa que me incomoda muito. Às vezes eu vejo um familiar ali mexendo no celular, eu falo, olha, eu não autorizo gravar a consulta, mas eu não sei se eu posso falar isso. Olha, mais uma vez cai na sua liberalidade, certo? Está facultado a pessoa autorizar ou não. Ok. O que a gente geralmente assim, já foi decidido que é direito do paciente gravar a consulta, certo? É direito. É direito? Sim, tanto do médico quanto do paciente. Mas só que mas paciente... sem avisar para o médico, não. Isso. Preferencialmente escondido. Não, escondido, assim... Geralmente, quando grava, é tipo assim, ó, bota de ladinho o telefone. Escondido, eventualmente aquela, se a gente for falar prova, em jurídico, aquela prova não vai poder ser utilizada. Por ser unilateral. Exatamente. Por ser feita sem... Olha, tá existindo ali uma quebra de relação médico-paciente. Entendi. Entendeu? Então isso protegeria o médico. Salvo o melhor juízo, o médico está resguardado. Então o que geralmente você... Mais uma vez, você pode fazer? Olha, não aceito gravar consultas. Certo? O paciente chegou e falou assim, doutor, eu quero gravar a minha consulta. Fala assim, olha, infelizmente, então não posso te atender. Entendi. Ok. Certo? Aí vai falar, nossa, mas eu já tô marcado aqui, você vai me devolver o dinheiro? Aí vai ficar a seu critério também. Aí vai entrar naquele... a seu critério também devolver o dinheiro. Eu acho que, assim, hoje em dia, essas situações, elas podem ser pré-estabelecidas ali, sabe? Agora, cuidado, né? Se você for gravar uma consulta, também faça... Existe um entendimento que você não precisa informar o paciente, certo? Mas você também não vai poder usar aquilo só eventualmente se tiver né? Mas o paciente pode gravar o medo nosso é o paciente gravar a consulta sem a gente saber e eventualmente usar aquilo para algum problema, processo, sei lá. Entendo que essa prova não seria válida. Ótimo. Entendeu? Beleza. Eu acho que a gente tá chegando aqui ao final. Vou ver se o Felipe quer tocar em algum último assunto polêmico antes da gente encerrar. Deixa eu lembrar. São vários, mas... Pensa aí, Felipe. Aproveita essa consultoria gratuita. Gratuita? Rafael vai mandar os honorários. Opa! Vamos lá. Olha, um problema que a gente abordou aqui, que é a questão do retorno, é uma coisa muito recorrente. Eu tenho uma dúvida, assim, que é muito frequente. O paciente que faz acompanhamento, a gente cria uma certa intimidade, sabe? Cria uma certa intimidade, muitas vezes além do consultório, a gente acaba virando próximo amigo, né, do paciente. Isso acaba gerando margem para umas certas liberdades. Uma que a gente vê muito frequente, Marcela vai concordar,
é o paciente que faz um acompanhamento exatamente semestral, tá bem, tá lá fazendo ajuste dos remédios, só manutenção, acompanhamento para não desandar o trem. E nesse meio do caminho, o paciente manda um WhatsApp, uma mensagem pro médico. Ô, doutor, tô sentindo uma dor, comecei uma dor de cabeça semana passada, agora eu Nossa, isso tô é com muito comum. febre. Aquilo provavelmente não tem nada a ver com a doença de base, que é um problema no joelho, por exemplo. O paciente queixa, me prescreve um remédio. Aqui, o que eu posso tomar? Ele pede orientação, tipo, qual remédio que ele pode tomar por e-mail. Ou ele pede uma receita, ele pede para você prescrever Tô algo com por e-mail. sinusite, me manda um antibiótico? Ou, eventualmente, ele te apresenta uma demanda, que aí sim tem a ver com a doença dele, e te pede, olha, voltei a sentir aquela dor que estava quieta. O que eu posso tomar? O que eu prescrevo? O médico pode emitir, como que a lei vê isso? O médico pode emitir um documento sem examinar o paciente, o médico pode exigir a consulta, ou ele pode cobrar para a emissão desse documento. Olha, eu entendo que nessa situação, ideal seria agendamento de consulta. Consulta. Porque cobrar para emitir um documento, talvez a gente não tenha visto o paciente. Exatamente. Aí não... Você está também se colocando numa situação de risco ali. Numa situação dessa, eu assim, aconselharia a dizer para o paciente que você precisa vê-lo. Tá. Né? Ou Sim. recomendar ele ir num pronto-socorro. Ou isso. Sim. Normalmente é o que a gente faz. Fala com muito jeitinho, mas assim, a lei resguarda o médico até que ponto? Não, assim, você não é obrigado de forma alguma essa consultoria... a dar consulta você não é obrigado, remota, então, a fornecer né? essa receita. Você não é obrigado. Gente, hoje em dia tem teleconsulta, telemedicina. Vamos agenda, então vou te agendar amanhã. Pra gente é claro, mas o paciente não tem esse limite, muitas vezes. Ele não quer pagar. Informe a ele. Ele acha pouco, entendeu? O problema dele é pequeno para ele pagar uma consulta. Informe a ele que você então, não pode dar. Recusar. Sim. Pessoa. Inclusive, assim, né? A gente falou de retorno. Se o cara. Você marcou o retorno, ele aparece no retorno com uma outra queixa. Uma outra queixa, é uma nova consulta. Isso é difícil, certo? Cara. A gente vai equilibrando, eu acho, né? Então, acho a mensagem final é o bom senso e o equilíbrio. Mas, assim, é interessante que os médicos saibam o que eles podem ou não fazer, quais regras que eles podem pré-estabelecer. E deem uma lida nessa resolução do CFM, você lembra qual 2381 de 2024. Essa resolução entrou em vigor em julho desse ano. É recente. Então é muito recente, a gente não sabe ainda os desdobramentos que vão ter, mas dê uma lida nela, porque vocês que trabalham com pacientes de doença crônica, que eventualmente podem ter pedidos de isenção fiscal, de benefício previdenciário, ela traz algumas limitações ali, por exemplo, preenchimento de formulário, entendeu? Deem uma lida na resolução e também porque eu acho que vai resolver boa parte dos problemas da questão dos relatórios. Ótimo. Sabe? De forma geral, então, assim, acho que resumindo a conversa, nada melhor do que o médico criar suas próprias regras. Nada melhor. E estabelecê-las antes de iniciar o acompanhamento do paciente. Então, seria assim, uma sugestão seria a secretária enviar para o paciente antes da primeira consulta, para ele já entender como a banda toca, ou então no momento que decide que vai ser feito um acompanhamento. Sim. É o que seria o mais seguro. É o mais seguro. A gente sabe que não, né, é utópico, nem sempre a pessoa vai conseguir fazer isso, mas assim, para evitar problema, o melhor remédio é a prevenção. Ótimo. Sabe? Excelente. Muito bom, muito polêmico, né? A gente realmente entende muito pouco dessa parte jurídica. Acho que uma das mensagens finais que eu percebi depois de conversar aqui com o Rafael e com o Felipe é que a gente tem que se informar dos nossos direitos e dos nossos deveres e tentar sempre estabelecer uma boa relação também, médico-paciente, com limites, com regras bem definidas para evitar a grande maioria desses problemas, né, Rafael? Sim, com certeza. A gente fala que a boa relação médico-paciente ela evita 90% dos problemas, né?
processos, enfim. Então, tentem estabelecer regras, tentem estabelecer uma comunicação transparente com os seus pacientes. Orientem bem as secretárias, né? Isso é importante. Isso é importante. Então, assim, É isso aí, né? é isso aí. Valeu Excelente. demais. Muito bom. Muito obrigada pela Aproveitei sua minha presença. consultoria gratuita. Não, ótimo. vai chegar notinho. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente vai deixar os contatos do Rafael para quem tiver interesse, conversar com ele, né? Tirar dúvidas, enfim, considerar o serviço dele e de tantos outros colegas que têm se aprofundado nessa questão de direito médico, que tem sido cada vez mais falada, né? E a gente realmente precisa muito disso. Obrigada, Felipe. Obrigado, mais Marcela. uma parceria. E Obrigado, isso. Rafael. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Foi um prazer Muito imenso. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Excelente. Então, até o próximo, gente. próximo. Tchauzinho.